Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Ginga Canarinha, o webcast que discute o melhor e o pior do futebol brasileiro, das equipas brasileiras envolvidas nas competições nacionais e continentais. Sejam bem-vindos à edição de número 44 do Ginga Canarinha, onde falaremos especificamente da finalíssima da final da Libertadores da América da temporada 2020, que está sendo feita agora, né, em 2021, devido à pandemia do coronavírus. E para falar sobre essa final, eu já quero apresentar aqui os nossos amigos comentadores. Hoje não estamos com o Renato Salgado, um abraço para o Renato, que está de férias nesse momento, vai voltar em breve para comentar sobre tanto essa final como os demais temas, mas um abraço então ao Renato que está conosco, mas aproveito então para cumprimentar Marcial Cortes, que está conosco. Tudo bem, Marcial? Tudo bem? Tudo bem, Rafa Ribeiro, João Sandfield, e hoje estamos desfalcados do Renato Salgado, mas um abraço, Renatão, na próxima a gente está junto de novo. Isso aí, conosco também o João Sandfield, que também vai comentar aí sobre essa finalíssima. Tudo bom, João? Tudo ótimo, Rafa, e aí, Marcial, um abraço também pro Renato, que não está aí, mas daqui a pouco volta com a gente, certamente estará assistindo. Vamos falar dessa final, que certamente vai ser um jogo muito bom e muito tenso. Muito bem, é isso aí. Mas antes de falar sobre a Libertadores, eu queria deixar aqui dois recados. O primeiro é, para vocês que estão nos acompanhando, curtirem esse vídeo, seja no Facebook do Fair Play, seja no YouTube também, ou vocês que estão acompanhando no Spotify, não deixem de comentar e compartilhar com todo mundo aí, com seus amigos, esse webcast do Ginga Canarinha. E antes de falar sobre a Libertadores, eu gostaria de uma opinião aí dos nossos amigos comentadores, rapidamente sobre a liderança do Internacional no Brasileirão, a reta final do Brasileirão, faltam somente algumas jornadas, e o Internacional abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder, o São Paulo, que praticamente deixou escapar esse título, né? Deixou escapar entre as mãos, e agora mais de 80%, se eu não me engano, 89% de chances do Internacional ser campeão. Se eu não me engano, não perde a 6 jogos, né? Ganhou o Grenal, o clássico contra o Grêmio, vitória suada no último minuto com o pênalti. Então, para comentar tudo isso, eu gostaria aí que o João falasse primeiramente sobre o Internacional, possível campeão do Brasileirão, João? É um possível campeão, sim. Hoje eu vim aqui, né, preparado para fazer uma coisa que eu não imaginei que eu fosse fazer, que é elogiar o Abel Braga, porque o Abel Braga, por mais que existam coisas no trabalho dele que merecem críticas, eu já critiquei aqui várias vezes, o que ele fez naquele jogo contra o São Paulo foi brincadeira. Foi uma aula de futebol do Internacional, uma aula de futebol, não só pelo resultado, mas o desempenho do Internacional surpreendeu muito, marcando em cima, não deixando o São Paulo sair. Foi uma estratégia perfeita e que funcionou maravilhosamente. Então, Abel Braga surpreendeu todo mundo, principalmente a mim, e merece muitos elogios, e também elogios pelo jogo contra o Grêmio, né? Porque o Inter não ganhava há muito tempo do Grêmio, independentemente de se jogou bem, se jogou mal, o clássico assim se ganha. Né? Essa é a única situação que eu não acho que o desempenho signifique tanto quanto o resultado, porque o resultado tem um significado psicológico, uma coisa emotiva, né? Muito maior num clássico como o Grenal. Então, o Internacional do Abel Braga merece muitos elogios por isso também. E hoje o Inter é o grande favorito para ganhar o Brasileirão. O Palmeiras acabou tropeçando por conta da Libertadores, que acabou entrando com times mais alternativos e também problemas de finalização, né? O Palmeiras tem esses problemas, que cria grandes chances, mas acaba não fazendo. Perdeu uma claríssima contra o Flamengo no comecinho do jogo com o William, perdeu outras com o Verón contra o Ceará, e o São Paulo mal, o Atlético não fez nada para merecer esse título, o Atlético Oscilando Mineiro, muito, para né, nem João? chegar perto de merecer. O Grêmio também não, essas coisas, é aquela coisa, né? Parece que ninguém quer ganhar esse Brasileirão. E o Internacional é o time que está um pouquinho com mais vontade, né? Então ele leva esse favoritismo, sim. Sobre dois lances, eu queria a sua opinião. Não sei se você chegou a ver os lances de pênalti, né? Nesse Grenal, teve um pênalti que foi assinalado para o Internacional no final, né? O último lance praticamente, bola na mão do defensor gremista, e teve também um possível pênalti, o pênalti não marcado para o Grêmio, foi um empurrão do Nonato dentro da área, se eu não me engano, sobre o Ferreirinha. Eu queria a sua opinião sobre esses dois lances. O empurrão do Nonato, sinceramente, eu não vi.
né? Mas o pênalti para o Internacional eu vi sim, vi de vários ângulos, inclusive, e por mais que em alguns ângulos você ache discutível, no ângulo de frente fica muito evidente que a bola bate no braço do Kahneman, né? E mesmo se você acha que essa câmera é discutível também, a partir do momento que é discutível, o VAR não deve chamar e fica a marcação de campo, que foi de pênalti, e um pênalti convicto. Então, esse lance, para mim, é totalmente indiscutível que a marcação foi correta. Muito bem. Passando agora ao Marcial também para dar aí um pitaco, a opinião dele sobre o Internacional, que vem de uma série invicta, pode aí, faltam, se não me engano, 7 ou 8 jogos, né? Então pode, nessa sequência aí, com os 4 pontos de vantagem, ser campeão até com uma rodada de antecedência, seguindo assim, mas parece que os outros times estão realmente tropeçando, né? Se contarmos São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio e também o Palmeiras, Flamengo também, né? São os times ali do G6. Então, esse título vai se caminhando para o Internacional, o Marcial, e também a sua opinião sobre o jogo contra o São Paulo, sim, né? Que não falamos aqui, o 5-1, e o jogo do Grenal, que foi 2-1 de virada aí do Internacional. Eu acho que um jornalista daqui da mídia paulista, eu não me recordo o nome agora, mas ele falou uma frase que ficou marcada para mim, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, olha, o Brasileirão desse ano, ele está lá na CBF, quem quiser ir lá vai buscar, porque pelo jeito ninguém está querendo, né? Todo mundo que estava na liderança começou a vacilar de alguma maneira e foi perdendo ponto, foi perdendo terreno, foi perdendo espaço. E nessa o Inter foi ganhando um jogo, ganhando outro, ganhando outro. O Inter está a 8 vitórias consecutivas. 8, ok. Qualquer equipa que, num campeonato de ponto corrido, consegue uma marca dessa, de 8 vitórias consecutivas, no mínimo você muda de categoria dentro da classificação. Ou seja, se você está lutando contra o rebaixamento, você automaticamente já pula para uma luta da Sul-Americana. Se você está na Sul-Americana, você briga por Libertadores. E se você está na briga por Libertadores, você briga por título. Foi o Que que foi o que aconteceu com o Inter. aconteceu, isso. O que aconteceu? O Inter estava naquela interface entre Sul-Americana e Libertadores, né? E com essas 8 vitórias consecutivas, veio para a briga com o título. A favor do Inter, teve também o vacilo do São Paulo, que teve o seu momento de disparar na competição. E até eu falei algumas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, que ao São Paulo bastava fazer o arroz, feijão, bife e salada, e ele ia chegar, né? Ele não fez nem isso, porque dos últimos 15 pontos, o São Paulo ganhou 2. Então não dá para um time que pretende ser campeão nos últimos 15 pontos, no sprint final, você ganhar só 2, né? E o Inter, dos últimos 24 pontos, ganhou os 24. Então o Inter vem realmente numa arrancada fenomenal. Faltam 6 jogos para o Inter para o fim do campeonato. Um deles contra o Bragantino. E aí acende uma luz amarela, né? Por que eu digo que acende uma luz amarela? Porque o Bragantino é a grande surpresa do retorno do Brasileirão. Se Final você aqui da pegar a competição, né? Exatamente. Se você pegar a classificação só do retorno, o Inter está em primeiro e o Bragantino está em segundo. Então vai ser a briga da liderança do retorno, que não vale nada, a gente sabe, né? É só simbólico, mas vale para mostrar o momento que essas equipas estão vivendo agora. Então a gente vai ter nada mais, nada menos do que o confronto entre as 2 melhores equipas do retorno. As 2 melhores equipas da reta de chegada. E aí, se a gente pegar o histórico desse Brasileirão, que está meio maluco, né, meio fora da coisa, quando você acha que um time vai, ele perde, vamos ver se o Inter vai fazer o arroz, feijão, bife e salada, E né? era o que a gente Eu achava acredito contra o Grêmio, né? Talvez seria o ponto-chave do Internacional ali. Começou perdendo o jogo, mas ganhou, né? Então pode ter sido esse o jogo do título, mas pode ser também o contra o Bragantino, né? sim, mas o Inter, eu penso que ele viveu, a gente comentou aqui também, né? Aquela história do jogo nevrálgico da liderança. Sim, E exato. quando você está na liderança, existe um jogo que é o que vai determinar o que vai acontecer, né? Para o São Paulo, foi o jogo contra o Inter. E o São Paulo perdeu. Para o Inter, eu acredito que tenha sido o jogo contra o Grêmio, porque não era só o jogo contra o Grêmio. Envolvia a consolidação da liderança, envolvia ganhar um Grenal depois de N Grenais perdidos, né? A torcida do Grêmio já considerava como vitória certa, porque
Na era Kudê, se eu não me engano, o Inter acho que ganhou um Grenal de 10 que disputou, ou algo assim, ou talvez o Kudê nem tenha ganho nenhum Grenal, aí eu realmente não sei de cabeça, precisaria pesquisar, mas é fato que o Inter do Kudê foi uma excelente equipe, mas se a gente analisar só o Grenal, que é um campeonato à parte, foi péssimo, né? E o Abel chegou e ganhou o Grenal. Então isso dá aquela história do psicológico, né? Isso dá um psicológico para a equipa muito grande. Então o Inter vai chegar no jogo contra o Bragantino gigante, gigante. E mesmo que perca o jogo, isso não vai fazer diferença. Eu acredito que o Inter vai ser campeão, sim. Legal. Pessoal, então é isso. Nós discutiremos em breve também os desdobramentos da final do Brasileirão, o que vai acontecer e o que acontecerão com as equipas para a próxima temporada. Mas, mudando agora a chave, né, mudando para a competição continental, vou perguntar aos nossos amigos como estão aí se preparando para a final da Libertadores da América, a final que vai acontecer no dia 30 de janeiro, às 17 horas, às 5 da tarde, aqui no horário Brasil, e às 8 horas, 20 horas, horário Portugal, tá? Essa competição vai ser no Maracanã, a final, né? Já a final é a segunda vez que a Libertadores tem a final única em um campo neutro, então dessa vez, coincidentemente, vai ser no Brasil, vai ser no Maracanã. Um item legal aí, antes de passar a bola para os amigos, é que não vai haver show, né? Não vai haver uma cerimônia antes do início do jogo, como aconteceu nos anos anteriores, aconteceu em 2019, por exemplo, com o show da Anitta e etc. Nós não teremos. Uma das justificativas é a ausência do público, mas nós teremos uma cerimônia interessante, que é a entrega da taça, né, ou levar a taça até o estádio, que vai ser feita com ídolos de cada time. Então, o Evair, campeão com o Palmeiras, e o Pepe, campeão com o Santos, vão levar a taça da Libertadores no momento antes do jogo. Isso é interessante. O Marcel Riso, do UOL, o jornalista do UOL, publicou em primeira mão que o jogo não vai ter público, né, como divulgou a Conmebol, não vai ter público pagante, porém vai haver um público convidado. Pessoas credenciadas da Conmebol estarão no estádio. Houve um decreto do estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro disse que não haveria, né, público pagante, mas que ele liberaria para 10% da capacidade do estádio. Ou seja, o Maracanã hoje tem capacidade para 78 mil pessoas, então, em tese, 7.800 pessoas poderiam estar nessa final. A Conmebol diz que esses credenciados giram em torno de 3 mil pessoas credenciadas, entre convidados, seja da Conmebol, seja do Palmeiras ou do Santos. Então, nós teremos aí cerca de 3 mil pessoas no estádio. Vale lembrar que o Marcel também disse que não haverá possibilidade de convidados estarem na entrega da taça, o que significa que nenhum político, diga-se, nem o presidente da República poderá estar na entrega da taça, seja para quem for o campeão, seja Palmeiras ou seja Santos. Bem, Obrigado, Conmebol. Muito bem. Com essas informações iniciais, eu passo a bola para vocês, passo a bola para o Marcial. Queria, Marcial, que você falasse um pouquinho sobre como chega, né, Palmeiras e Santos, como eles chegam para essa final, como você acha que se deu aí os momentos antes, se eles pouparam jogadores, possíveis escalações, desfalques, etc. Antes disso, eu já vou dar a escalação da semifinal para vocês discutirem. A semifinal do Palmeiras contra o River teve o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Alain Pereur, Matias Vinha na esquerda. Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Esse do Palmeiras. Já do Santos, João Paulo no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio, Alisson, Diego Pituca e Lucas Braga. E no ataque, Soteldo, Caio Jorge e Marinho. Então, esses são os times que jogaram a semifinal, a segunda mão da semifinal. Quem começa? Manda ver, Marcial, o que você acha? Legal. Bom, vai ser um jogo sensacional, porque são duas equipas que jogam para frente, são duas equipas que procuram o gol em todos os momentos do jogo, são duas equipas que têm um ataque vertical e cirúrgico, e
são duas equipas que chegam muito forte no momento da finalíssima. São duas equipas brasileiras que vão disputar o título máximo, a glória eterna, no Brasil. Isso também faz diferença, apesar de não ter público, né? Mas é como jogar em casa, né? Apesar de ser no Maracanã, apesar de ser em outro estado, mas é como jogar em casa. E é um jogo caseiro, é um jogo do Campeonato Paulista, é um jogo que todo ano tem, né? Todo ano Palmeiras e Santos se enfrentam no mínimo aí 2 vezes no Brasileiro, mais 2 ou 3 no Paulista, enfim, uns 4, 5 confrontos por ano. Então são equipas que se conhecem, né? Diferente de você pegar numa final um Deportivo Cali da Colômbia, um Vélez Sarsfield, um Boca Juniors, que você vai jogar uma vez ou 2 no ano, né? Então isso é outro fator positivo, é um outro fator que dá mais tempero para essa final. A equipe do Santos, no meu modo de ver, é a que mais surpreendeu, porque se a gente estivesse fazendo essa ginga canarinha no início da Libertadores e fosse apontar prováveis 2 finalistas, talvez a gente citasse o Palmeiras, mas eu duvido que algum de nós citasse o Santos, né? Não ia citar. Quando saiu o chaveamento também, todo mundo falou, o Palmeiras ficou do lado mais fácil, né? E do outro lado, todo mundo apostava em quem? Apostava no Flamengo. A segunda aposta era o Grêmio, e ninguém apostou no Santos, né? E o Santos foi e eliminou todo mundo e chegou na final. Então o Santos chega com muito mérito na final, porque eliminou o Grêmio de forma avassaladora, aquele jogo que todo mundo esperava que o Grêmio fosse ganhar, e com 10 minutos de jogo o Santos já tinha resolvido a questão, né? Depois foi só administrar. Então o Santos chega muito forte e também massacrou o Boca Juniors, embora, como a gente falou aqui também, já não é mais o mesmo Boca, né? Um time que jogou mais com a camisa do que com a técnica, mas o Santos eliminou o Boca, como o Palmeiras eliminou o River, né? Apesar do segundo jogo ter sido com muita dificuldade, mas o primeiro jogo o Palmeiras também ganhou do River de modo avassalador. Ninguém apostava numa vitória daquela do Palmeiras, né? Em plena Argentina, por 3-0, da forma como foi, e chegou muito forte na final. E, apesar de uns e outros dizerem, né? Mas o Palmeiras pegou baba, o Palmeiras pegou adversários mais fáceis. Isso não cabe, porque é o adversário que tinha no momento. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Palmeiras jogou com o Delfim, ok. Que grupo que o Delfim estava? O Delfim estava no grupo do Santos, que hoje é finalista. Então, o Delfim foi o segundo lugar do grupo onde estava o finalista. Então, não é um time tão fraco assim, embora o Palmeiras tenha massacrado, né? E se o Delfim jogasse o Campeonato Brasileiro, enfim, ele ia cair para uma Série B ou C. Mas ele estava num bom momento, né? É isso que eu estou dizendo. Como, por exemplo, a gente falou do brasileiro, né? O Bragantino está num bom momento. Como o São Caetano já teve seu bom momento e chegou na final. Como o Paysandu teve seu bom momento e ganhou do Boca Juniors em plena Bomboneira, né? Como o Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil, e por aí vai. Tem N exemplos aí na história. Então, essa história de que pegou baba não é bem assim, porque pegou um time, ok, que historicamente é mais fraco, mas que estava no seu momento de disputa de Libertadores e chegou até a final, né? E o Santos também pegou as equipas que pegou do lado de lá, né? E chegou onde chegou. E aí a gente chega ao dia 30 de janeiro, né? Com o desfibrilador já preparado, a bateria do desfibrilador em dia, porque vai ser um jogo de muita emoção. Com relação às escalações, muito tempo se passou entre o jogo da segunda mão e a final, e muitas partidas ocorreram nesse meio período. Então, eu acredito que desses nomes que você citou da escalação do Palmeiras, quem perdeu espaço foi o Gustavo Scarpa. O Scarpa, nas últimas partidas, ele vem muito mal, ele vem comprometendo em momentos que não poderia comprometer. Alguns gols nevrálgicos aí do Palmeiras ocorreram por falhas específicas do Scarpa, né? Inclusive na semifinal contra o River, ele foi muito mal, na segunda mão contra o River. Sim, também, né? Inclusive no próprio jogo. Então, o Scarpa eu acho que é um dos que perdeu muito espaço. O restante, ok. O Kusevich é um jogador que vem ganhando espaço, ao contrário do Scarpa, então pode surpreender e aparecer na final também, né? E eu não descarto nem a possibilidade, talvez no final, ou uma surpresa aí do Felipe Melo entrar em campo, porque ele já mostrou que está em condições físicas não de jogar os 90 minutos,
mas ele está em condições físicas de jogar. Provavelmente ele deve jogar na última partida do Palmeiras, antes da final, que vai ser no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Ele deve entrar. Vai jogar, a Então não escalação me já saiu, eu vou falar surpreenderia. disso. Ah, legal. Não me surpreenderia se ele entrasse na final. No restante, eu acho que o time é esse, e que o Evair encarne no Luiz Adriano, e vamos em frente. Legal. João, mesma pergunta para ti sobre como chegam os times aí, e também pode dar esses detalhes com relação às escalações, até comentar sobre as escalações que eu disse na segunda mão da semifinal, né? Das meias finais. E, enfim, manda ver. Os times chegam em momentos até que bem parecidos na temporada, né? Nessa época, os times chegam num momento bem parecido. O Santos acabou de perder agora com uma equipe muito, muito titular, inclusive, para o Goiás, tomou 4-3 de virada, e o Palmeiras perdeu para o Ceará, agora vai jogar contra o Vasco, e a equipe do Palmeiras hoje contra o Vasco é completamente alternativa, eu vou até falar aqui. O Palmeiras vai ter Jailson, Mike, Kusevich, Alain Pereur e Renan, Gustavo Scarpa, Felipe Melo e Lucas Lima, Breno Lopes, Lucas Esteves e Gabriel Silva. Não vai ser exatamente assim como eu disse, provavelmente vão ser 3 zagueiros jogando com 2 alas, com o Breno por um lado, o Esteves pelo outro, mas os nomes são esses. Então, a escalação do Palmeiras, eu Só acredito. repetiu o Imperiur e o Scarpa, da segunda mão, por exemplo, contra o River. Exatamente, exatamente. O resto, todos os jogadores, alguns inclusive das categorias de base, como é o caso do Esteves e do Gabriel Silva, que não tem tanto espaço, agora estão tendo um pouquinho, e eles chegam em momentos bem, bem próximos, né? E eu acho que a grande mudança, vão ter poucas mudanças, né, da escalação da segunda mão para a escalação da final. O Scarpa certamente não vai entrar em campo, isso eu não tenho dúvidas, ele vem em um momento muito, muito ruim, falhou feio contra o Ceará, desde a semifinal contra o River Plate joga mal, e o Imperiur também não vai jogar. O Imperiur começou o jogo, quem vai jogar é o Luan, que é um zagueiro espetacular. Eu não aceito que alguém me diga menos do Luan do que isso, porque ele é sensacional. Se ele... Até brincaram no grupo do nosso falando, se o Luan fosse uruguaio, ele já tinha estátua no Allianz Parque, porque ele é muito, muito bom. Né? Ele é um defesa sensacional. Ele é muito sólido defendendo e para sair o jogo, a saída dele é muito boa. Ele tem um passo vertical que quebra a linha assim perfeito, melhor do elenco, inclusive nisso, da posição, né, de centrais. Então acho que essas vai ser a mudança do Palmeiras. E no Santos talvez só a entrada do John, goleiro que estava com Covid, acabou ficando fora um tempo, mas é muito bom. O João Paulo também é muito bom, mas eu acho o John melhor. Eu acho que o John deve voltar a ser titular nessa final. E eu acho que é isso, sinceramente. Agora é só para a próxima pergunta. Muito bem. Deixa eu já emendar aqui e perguntar para vocês sobre possíveis. Quais vocês acham que serão os nomes de destaque nessa final, seja do lado do Palmeiras quanto do lado do Santos? E também o palpite de vocês para quem vai ser o jogador do torneio, ou seja, quem vai ser eleito o jogador da Libertadores. Vale lembrar que a Conmebol ela tem uma votação de quem é o melhor jogador do torneio. Essa é uma votação popular e envolve 2 jogadores de cada equipa das meias finais. Então vamos lá. O Marinho e o Caio Jorge são os representantes do Santos. O Rony e o Gustavo Gomes são os representantes do Palmeiras. Sálvio e Tevez do Boca Juniors e De La Cruz e Soares do River Plate. Então comentem aí quem vocês acham que serão os nomes dessa final e quem vocês acham que será o jogador do torneio. Fala, João. Não era Rony e o Everton? Rony e o Everton estavam disputando para ser o melhor jogador. Então, aqui eu peguei recentemente agora a lista de finalistas, está Rony e Gustavo Gomes. Mas já aproveitando, diga aí quem você acha que vai ser o jogador e os possíveis destaques da final. Bom, os possíveis destaques da final, acho que 3 jogadores se destacam bastante em cada uma das equipas, né? No Santos tem o John, eu acho que ele é um jogador que tem capacidade de se destacar bem, né? Ele tem capacidade de fazer grandes defesas e atrapalhar muito o ataque palmeirense.
o Soteldo e o Marinho são as duas grandes estrelas do time, né? São os dois caras que fazem o Santos funcionar. Se eles saem, o Santos é outro. Com eles em campo, o Santos funciona e funciona muito bem. São aquelas duas peças-chave e que se complementam. Então, eu acho que esses são os dois grandes destaques, principalmente o Marinho, que é o grande nome do Santos na temporada, um dos grandes nomes da temporada no futebol brasileiro. Do lado do Palmeiras, o Everton, que é inegavelmente o melhor goleiro da temporada no Brasil. Ele faz uma época sensacional, pegou tudo nos jogos contra o River Plate, tudo que dava para pegar ele pegou, fora os outros jogos que ele também salva o Palmeiras em inúmeras oportunidades, né? O Rony, que para mim é o melhor jogador da Libertadores por números e desempenho. O desempenho do Rony é realmente surpreendente para quem começou o ano muito criticado, mesmo quando era criticado com o Luxemburgo, ele aparecia e fazia gol e dava assistência e jogava bem. Eu acho que o grande ano do Rony da carreira foi esse, e o grande jogador da competição foi o Rony, também por isso. Ele é o jogador com mais participações em gols, é um cara que aparece em todo jogo, erra pouco quando tem a oportunidade, né? Ali no, eu não gosto dessa expressão, mas seria assim, o último terço do campo, né? Eu não gosto de falar isso, é um pouco clichê demais, mas seria bem isso. E o Gustavo Gomes, eu acho que é também um atleta que é sensacional e tem capacidade de garantir essa para o Palmeiras, que consegue dar solidez defensiva para o time. Tem outros também, tem o Luiz Adriano do lado do Palmeiras, que é um atacante inteligentíssimo, tem o Lucas Veríssimo do lado do Santos, que é um defesa central que vai para o Benfica, inclusive, muito bom, mas eu acho que esses são os principais, com destaque para o Rony. Só corrigindo aqui a informação, é isso mesmo, viu, João? Você está certo, é o Everton junto com o Rony para disputar aí o prêmio de melhor jogador. Inclusive, acabei de confirmar uma postagem aqui do Twitter oficial da Libertadores, então é isso mesmo. Na semifinal estava o Gustavo Gomes, aí agora pré-finalíssima, o Everton meio que ganhou esse posto. Beleza, então, Marcial, para você também, repito a pergunta, quem você acha que serão aí os destaques da finalíssima e quem você acha que vai ser o jogador do torneio? Muito bem. Eu acabei, na hora que eu comentei, eu acabei não falando do Santos, né? Mas eu tô com o João. O Santos, ele é um time muito bem montado, um time que o Cuca, realmente, todo o mérito do mundo ao Cuca, porque não é fácil você conseguir montar um time competitivo e com vontade de ganhar, que é o que a gente vê no Santos, é nítida essa vontade de ganhar que a equipa tem, num clube em que os salários estão atrasados. O que a gente mais vê em clube com salário atrasado é o jogador fazer corpo mole e o clube cair pelas tabelas. Os exemplos são inúmeros aí, né, para a gente observar na história. E o Cuca conseguiu trazer o grupo com ele e falar, olha, esqueça a questão salarial, que isso a gente vai resolver depois, mas vamos jogar bola. E eles decidiram jogar bola, né? Principalmente, como o João falou, o Marinho e o Soteldo são sensacionais, são jogadores muito bons, que levam o time para frente e fazem coisas inesperadas, né? Eles são muito bons mesmo. E o Marinho, que realmente é o melhor jogador brasileiro na atualidade. Mas tem um outro time do outro lado. E aí, eu vou com o João de novo, embora o Everton seja o melhor goleiro do Brasil na atualidade, podia perfeitamente vestir a camisa da seleção, como já vestiu, né? E pode vestir de novo, é realmente o melhor jogador, o melhor goleiro brasileiro, mas a gente tem, o Santos tem o Marinho, que é muito bom, é um atacante muito bom, a gente tem o Everton, e a gente tem o Rony. O Rony é incrível como parece que são dois Rones. Se você pega os números do Rony no Campeonato Brasileiro, é uma coisa. Os números do Rony na Libertadores é completamente diferente. Na Libertadores, o Rony é um jogador extremamente decisivo, embora ele tenha perdido aquele gol que fez falta, muita falta, né, para o Palmeiras contra o River Plate, mas ele tem muito crédito que compensou essa perda do gol. Então, eu vou apostar minhas fichas no Marinho para ser no Rony para ser o melhor jogador da Libertadores, porque eu acho que vai estar nos pés dele, a decisão vai estar nos pés dele. Inclusive, o Rony foi quem marcou o primeiro gol do Palmeiras no 3-0, né, na Argentina. Também ele foi muito importante ali. Eu brinco Sim. que Rony Libertadores é uma história de amor mais bonita que Crepúsculo, porque é realmente inacreditável.
É Muito isso bem. mesmo. É E não isso só aí. gols, né? Ele também faz assistências. Ele tem um número de Exato. assistências gigante na Libertadores. E eu só deixo aqui o comentário do Renato, ele deixou previamente aqui, pediu para citarmos que para ele o jogador do torneio também será o Rony. Pediu para avisar aqui. Então vamos ver se a gente acerta. E para a gente Legal. fechar, pessoal, eu queria passar de novo a bola para o João. Eu queria saber, João, como você acha que vai ser o jogo, os 90 minutos em si. Eu vou pedir para vocês darem um palpite, né? Qual vocês acham que vai ser o placar do jogo? Mas em off você já confidenciou que você não vai falar qual, não vai chutar o placar, não é isso? Então, disserta para a gente rapidamente aí como você acha que vai ser os 90 minutos, mas não precisa dizer qual vai ser o resultado. Bom, os 90 minutos têm 2 pontos a serem analisados, né? O Santos e o Palmeiras. O Santos é um pouco mais simples de entender o que acontece. Porque o Cuca é um treinador também que a gente conhece há muito mais tempo. E uma coisa que a gente conhece muito do Cuca é primeiros minutos do primeiro e do segundo tempo muito intensos. Primeiros 15 minutos ali, busca o gol a todo custo. Né? Foi assim no Atlético Mineiro, no Palmeiras, tanto que ficou conhecido, né? Era o galo doido, porco louco, coisas assim, que o time pressiona e pressiona demais nos minutos iniciais. E isso vai ser um problema para o Palmeiras. O Palmeiras tem que saber segurar esse ímpeto inicial do Santos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Agora, o Palmeiras é um pouco mais difícil de prever. Né? O Abel Ferreira é um pouco maluco. Ele muda muito o estilo de jogar com base no adversário. E então isso também não é fácil, não ajuda, né, a analisar. Você consegue pensar, ele pode entrar assim. Eu acho que ele não vai entrar se defendendo como foi contra o Flamengo, por exemplo, né? Que ele entrou, eu acho que vai ser um jogo muito mais próximo do que foi contra o Corinthians, que ele buscou pressionar, buscou inibir a saída de bola do adversário, até porque eu acho que essa é uma estratégia mais eficaz para impedir esse ímpeto inicial do Santos. Se o outro time está querendo muito vir para cima, se você espera, ele vem, e vem forte. Mas se você vai encurralando ele, ele começa a ter menos força. Eu acho que essa vai ser a grande estratégia do Abel, eu acho que ele vai tentar fazer isso. Até por isso eu também acho que ele vai mudar um pouco a escalação, não vai entrar com 4 meias, por exemplo. O Gabriel Menino deve cair para a lateral direita, saindo o Marcos Rocha, que fez jogos muito ruins também, e deve entrar ali com Danilo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, ou Danilo, Patrick de Paula e Zé Rafael. Mas acredito que o Veiga vai jogar aí 2 pontas e o Luiz Adriano, né? Por um lado o Rony, do outro a gente vê talvez William, talvez, né? São opções. Mas eu acho que o jogo vai ser assim, vai ser muito movimentado, certamente muito movimentado. Os dois times vão querer atacar, são duas equipas muito ofensivas que buscam um ataque a todo momento. Nenhuma gosta de ficar atrás se defendendo. Quem sair na frente vai levar vantagem, porque também tem todo um fator psicológico. O Palmeiras é um time muito jovem, o Santos também tem jogadores muito jovens. Então, tomar um gol antes pode desestabilizar, como foi contra o River Plate, por exemplo. Então, uma partida com muitas variáveis, né? Mas eu acho que o jogo vai ser assim: o Santos começa pressionando, depois o Palmeiras equilibra e, e as duas equipas vão tentar fazer gol a todo momento. Muito bem. Vamos ver o que dá. E antes de passar a bola para o Marcial, deixar aqui o palpite do Renato também, pediu para comentar e a gente vai conferir se ele acertou ou não. 3-2 para o Palmeiras. É um jogo movimentado, segundo ele, e o Palmeiras sai campeão. Marcial, passo a bola para ti então, esse comentário aí, como você acha que vai ser o jogo, para a gente fechar, e o seu palpite, se você também quiser dar o palpite, o que você acha que vai ser desse resultado de Palmeiras e Santos? Bom, vai ser um jogo nervoso, um jogo estratégico, mas embora o jogo tenha essas características de ser estratégico e de ser nervoso, ele não vai ser um jogo, por exemplo, como foi a semifinal entre São Paulo e Grêmio na Copa do Brasil, que também foi um jogo nervoso e estratégico, mas foi um jogo truncado no meio do campo e um jogo ruim, difícil de assistir, um jogo indigesto. Palmeiras e Santos não vai ser assim, porque as duas equipas buscam o gol. Então vai ser um jogo muito dinâmico, vai ser um jogo bola na trave, goleiro salva, lá e cá, um contra-ataque de lá, um contra-ataque daqui. Vai ser assim, precisa colocar a pilha do desfibrilador em dia.
porque vai ser um jogo para cardíaco. Concordo que o Santos deve vir para cima, como é característica do Cuca, mas o Palmeiras também deve ir para cima. Então a gente vai ter uns primeiros minutos assim daqueles... Não me surpreenderia se, sei lá, com 15 minutos de jogo já tiver 1-1 ou 2-2. Sinceramente, não me surpreende um placar desse com 15 minutos de jogo, dadas as características que esse início de jogo promete, né? E, bom, palpite... Não, eu não vou muretar, não. Aí entra aquela história da torcida e do palpite. Sim, claro. Minha torcida é que o Palmeiras faça 3-0, já vire 2 e só administre no segundo tempo, faça 3 e acabe para nem precisar nem olhar para o desfibrilador, né? Isso é a torcida. Agora, o palpite, eu tô com o Renato, eu acho que o Palmeiras ganha também, talvez nos pênaltis ou com uma pequena diferença com grandes gols. 4-3, 3-2, 5-4, uma coisa assim, como era antigamente mesmo. Eu acho que será um jogo de muitos gols. Muitos gols. E o Palmeiras ganha com uma pequena diferença. Mas se tiver que chutar um específico, é o quê? 3-2, 4-3? Manda um. 4-3. 4-3. 4-3 Palmeiras. Beleza. Fala, João. Que também lembrar que a rivalidade entre Palmeiras e Santos cresceu muito em 2015, que foi um ano com 2 finais entre Palmeiras e Santos, uma final de Campeonato Paulista e uma final de Copa do Brasil. A primeira o Santos ganhou, a segunda o Palmeiras ganhou, e as duas foram nos pênaltis. E depois, se não me engano, em 2016, eles se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paulista e também foi para os pênaltis. Então, pênaltis é uma possibilidade bem real nesse confronto. Uhum. E tem um detalhe, né? O jogo tem prorrogação. Se empata no tempo normal, tem prorrogação, né? Para depois pênaltis. O que dá margem a mais gols. Exato. Legal, pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui neste Ginga Canarinha de número 44. Agradeço ao Marcial, agradeço ao João. Vamos conferir se acertaremos aí tanto os placares quanto como vai ser o jogo, a finalíssima. Lembrando, dia 30 de janeiro, 5 da tarde, hora Brasil, 8 da noite, hora Portugal. Beleza? Depois a gente volta com os comentários sobre como foi a final. Diga, Marcial. Vamos lá. Então, só para ficar claro, o meu palpite agora, sabendo que vai ter prorrogação. Os 90 minutos empatam 3-3. Certo. E na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o Palmeiras faz 4-3 e ganha o jogo. Para deixar ligado o desfibrilador, né? Eu não sei se eu quero assistir esse jogo com o Marcial tá falando. O Marcial, não é possível. Não vou mentir. O resultado me agrada, o jogo nem tanto. Sim, certamente para os não adeptos, né, para aqueles que não torcem para nenhum dos times, vai ser um baita do jogo da gente assistir. Certo, pessoal? Então agradeço novamente, peço para vocês curtirem esse vídeo no Facebook do Fair Play, no YouTube também do Fair Play, para quem está escutando a gente no Spotify, deixe aí os seus comentários, compartilhem com os amigos, comentem quem você acha que vai ganhar, resultados, enfim, fiquem à vontade. Tá legal, pessoal? Agradeço, passem no fairplay.pt para acompanhar os artigos, tanto do Marcial, meu e do João, e do Renato também, que não está aqui, mas voltaremos sempre com o melhor e o pior do futebol brasileiro. Valeu, pessoal, até a próxima!